oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Boa noite. Vamos a perguntas. Então, primeira pergunta. Feminino, 45 anos. Tive um desentendimento com um amigo que considero muito. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele sofreu um AVC e alguns dias depois faleceu. Isso já faz mais de 49 dias. Estou fazendo oração de perdão, revelações divinas, mas mesmo assim não estou em paz. Bom, aí tem um detalhe, né? Eu lembro de um caso que está no livro do Mestre, de um senhor que morreu no choque de dois carros e lá no mundo espiritual ele ficava gritando: quem foi o idiota que fez isso? Quem foi o idiota que fez isso? Então, se a pessoa, no caso, você está fazendo a oração do perdão para ele, mas ele, chegando à situação que está, como ocorreu o fato, enquanto ele também não entender a verdade, não adianta ficar fazendo só isso, oração de perdão, você está fazendo de você para ele. Mas aí tem outro detalhe, ele ainda está precisando entender, precisa se assentar a poeira, que recém-chegado do mundo espiritual, ainda de uma forma muito rápida, porque vocês se desentenderam, e no dia seguinte ele faleceu, né? Teve um AVC. Então, o que está precisando agora é de orações, ajudá-lo a se iluminar. Então, muitas vezes você está com um copo d'água, com uma refeição, pode ser uma refeição muito gostosa, mas se estiver com muita sede, você não quer saber da refeição, mesmo que você adore aquela comida, primeiramente você vai querer tomar a água. Então, providencie registro espiritual para ele, para que ele possa receber orações. E é a missa mais barata do mundo, não canso de falar isso, porque com R$4 o espírito vai receber 1.285 missas com R$4, tá? Por isso que é importante não ficar querendo economizar nessa parte, não, porque prioridades são os seus antepassados da vertical e colaterais, né? Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo com problemas desnecessariamente porque fica economizando R$4, mas gasta
em outras coisas desnecessárias, cigarros, outras coisas a mais, né? E todos os anos, não esqueça de fazer a renovação, fazer novo registro para ele, tá ok? Então, no mês de abril é realizada a festividade de São Auroroso, onde recebe as orações antepassados, e quando chegar o mês de março, abril, já faça um novo registro para que ele possa receber as orações. E aí continue, depois que você fizer as orações, aí ele vai estar muito grato pelas orações que está recebendo, e nesse caso realmente vai acontecer o perdão por parte dele. Vamos a outra pergunta? Masculino, 72 anos. Fui diagnosticado através de uma tomografia computadorizada com um nódulo de 7 centímetros no rim direito. E o médico informou sobre a cirurgia para retirar. Sou portador de DPOC e hipertensão. Sempre bebi pouca água. Não estou muito inclinado a realizar a cirurgia por alguns temores pessoais. Me oriente, por favor. Bom, acredita-se que hoje a medicina está bem adiantada, mas vamos a outro detalhe. Primeiro detalhe, você não mencionou o estado civil. Por que eu estou falando? Porque é muito importante mencionar o estado civil, principalmente no caso do seu problema. Então, mas de qualquer forma, pelo fato de ter problema renal, da forma como está mencionado, isso é um ressentimento com a esposa ou ex-esposa, não sei se é o estado civil qual que é. Então, precisa se purificar desse ressentimento, ok? Então, para que possa entender melhor até onde, por que é importante praticar essas orações de perdão, leia Lições para o Cotidiano e pratique no mínimo 40 vezes por dia oração de perdão para a esposa ou, se for separado, para a ex-esposa. E outro detalhe, às vezes a pessoa não perdoa porque ela só fica focada nos defeitos da pessoa, só fica olhando defeito, mas não olha virtudes. E muitas vezes a quantidade de virtudes e qualidades é muito maior do que o defeito. Às vezes uma falha que a pessoa cometeu, a pessoa não perdoa aquela falha. E de tantas outras coisas boas que ela fez, ela não lembra. Então, relacione as qualidades e relacione também os defeitos dele. Mas pegue a folha do defeito, jogue fora, queime. Mas a folha das qualidades, ponha do lado da cabeceira e antes de praticar a oração do perdão, dá uma olhada outra vez, aí pratique a oração do perdão, ok? Outra pergunta? Feminino, 78 anos, viúva, com problemas de labirintite. O que fazer para ficar curada? Bom, tem labirintite que a causa é indecisão. Não creio que seja o caso da senhora, mas pode ser que tenha algum problema, que a senhora ainda esteja assim para tomar uma decisão e fica meio indecisa sobre o que fazer. Então, dá como se a pessoa estivesse num labirinto, né, de onde não sabe a saída, qual a saída, para que lado que vai, e pode acontecer isso também. Tem casos que a causa era essa. Agora, a infecção no labirinto fica localizada na parte interna do ouvido e controla a audição do ouvido. Ela controla, ok? É como se fosse uma chavinha que vai controlando mais baixo, mais alto. Então, se essa função é controlar a audição e a pessoa não quer ouvir por mágoa, por ressentimento, por isso que precisa primeiro tirar aquela coisa do ego de não querer ouvir, perdoar a pessoa e ouvir, porque ouvidos foram feitos para ouvir. Quando não quer ouvir, então começa a dar problema desse tipo, ok? Ou então problema de surdez. Então, está numa situação incômoda, que abala emocionalmente, não suportar, tudo está cômodo, tranquilo, mas tem alguma coisa que incomoda, perturba. Então, ou alguém que incomoda, a presença de alguém, e às vezes a pessoa não percebe, mas ela acostumou tanto com aquela situação que não percebe que é um comportamento de uma pessoa que ela está ficando irritada. E por que está ficando irritada? Porque está somente focada naquele defeito da pessoa, ok? Então, a náusea, na verdade, que a pessoa tem,
é um sentimento de aversão, sentimento de repulsa. Na verdade, é uma mágoa ou ódio que a pessoa sente. Então, tem que se purificar disso e verificar qual é a pessoa que te incomoda ou te incomodou e procurar praticar aquilo que a Seitione ensina, agradecer. E outra coisa, às vezes uma pessoa tão próxima, né? Às vezes pode ser que não esteja em harmonia com alguma nora ou com genro. Quando vão à nossa casa, a senhora não fica muito à vontade, porque um dia ela falou alguma coisa que aquilo parou na sua garganta, alguma coisa desse tipo. Procure ver o que aconteceu e faça oração de perdão para essa pessoa. Pergunta número 4. Feminino, 60 anos, casada. Minha neta tem 2 anos e nasceu com uma doença nas células. Ela não deglute os alimentos, usa traqueostomia e se alimenta por sonda. Os médicos não sabem o que fazer. Gostaria de uma orientação. Olha, criança nessa idade, certeza, né, que existe uma captando a vibração de conflito, desarmonia, de insatisfação dos pais. Isso ela está captando, por isso que ela acaba adoecendo. Os pais precisam ler lições para o cotidiano. Aí se eles disserem, não quero ler, não sei o quê, então diga para ele o seguinte, quer que a sua filha fique curada ou não? Então, colocando a prioridade de que depende deles para a criança ficar curada, aí eles vão ter motivação para ler. Enquanto a vovó ficar fazendo orações tudo e os pais ficam lá acomodados na frente da televisão, é lógico que não vai tomar iniciativa. Então fala, a filha é de vocês. Então, quer que ela fique curada, harmonize-se, leia o livro, e aí isso vai refletir muito. E peça para eles lerem também a Sutra Sagrada na cabeceira da criança, ok? Aparentemente pode ser que esteja muito bem, para o inglês ver, né, parece que está tudo bem, mas entre eles existe algumas coisas, alguma rivalidade, algum ressentimento que precisa ser eliminado. Então, eu já contei até um caso que em 1978, por aí, 77, uma jovem de 17 anos veio falar comigo dizendo que ela nunca havia respirado pelo nariz. Com 17 anos de idade, nunca respirou pelo nariz. Aí eu falei, esse é um problema que você tem mágoa, ressentimento dos pais. Mas ela, aparentemente, não sabia do que se tratava. Acontece que ela foi rejeitada na gravidez. Os pais queriam que ela nascesse um ano depois, mas a mãe ficou grávida dela na lua de mel. Então, quando eu contei isso na aula, que certas crianças não conseguem mamar no peito da mãe, é porque guarda a mágoa da mãe, porque não a quis, não a recebeu com alegria a gravidez, então ela está, apesar de recém-nascida, ela já não perdoou a mãe, então ela não mama no peito da mãe. E é o que estava acontecendo com esse casal quando eu falei sobre isso. Então, do outro lado, a menina ficou sem respirar durante 17 anos. Então, eu falei para ela, agradeça papai e mamãe. E os pais estão fazendo oração do perdão para ela. Então, aí realmente ocorreu aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. O recíproco agradecer, o recíproco perdão, por parte do pai para a menina e da menina para os pais, ela ficou curada. E no mês seguinte, ela veio falar comigo outra vez e falou, primeira vez que estou conseguindo respirar pelo nariz. Então, isso mostra que o ressentimento está atrapalhando tudo, ok? Outra pergunta. Feminino, 80 anos, solteira. Minha amiga de 73 anos sofre muito com um zumbido no ouvido. Ela esquece muito as coisas. Será que isso pode ser espiritual? Gostaria de ajudá-la. Esquecer não é espiritual, não. É a idade mesmo. Mas tem gente que esquece, apesar de jovem, né? Porque não quer lembrar. Aí é outro detalhe. Mas aí o zumbido, se for espiritual, o zumbido pode ser espiritual? Pode sim. Inclusive, algumas pessoas que tinham zumbido, a causa era espiritual. E um dos casos, o caso do Rio de Janeiro,
que eu falei para a moça praticar. Eu falei, o seu avô quer falar com você, mas você não precisa querer falar com ele. Na verdade, leia a Sutta para ele durante 21 ou 49 dias. E ela leu, o zumbido sumiu. E ela tinha sido operada nos Estados Unidos, no cérebro, para sumir o zumbido, mas o zumbido continuou, porque a causa era espiritual. Então, nesse caso, é bom ler o livro Melhore Seu Destino, orando. Ela lê o livro Melhore Seu Destino, orando para os antepassados. E no caso de labirintite, pode também manifestar o zumbido por causa da labirintite. Então, as pessoas que não têm muita paciência, muito impaciente, muito inquieta, muito elétrica, e pavio curto, qualquer coisa, ela já se irrita por qualquer coisinha, precisa aprender a ter mais um autocontrole melhor. E para isso que as pessoas não percebem, mas a meditação Shinsokan, ela é igual 1001 utilidades, né? Lembra da palhinha, bombril? 1001 utilidades. O Shinsokan, qualquer coisa que você faz Shinsokan, ela é um remédio fantástico. Então, o objetivo não é pensar como remédio, mas o fato é que o Shinsokan te conduz à natureza, a contemplar sua natureza divina, que é perfeita. Então, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, que é a vida perfeita de Deus. Mas as pessoas só ficam olhando o lado da doença, não sei o quê, com sintoma do corpo, não sei o quê, esquece que a vida é perfeita. E quando a pessoa desperta para esse lado, manifesta-se a cura, né? O caso até recomendo que você leia o livro Vivendo e Amando, da Pretora Emiko Hinonishi. E não vou contar o caso dela, mas ela fica contando que o livro é bem grossinho, o livro, mas é muito bonito, é muito emocionante. O próprio mestre pediu para que ela escrevesse o livro. E ela andava de muletas, já desde pequenas, não conseguia ficar de pé, e até casou, mas um dia ela pensou, eu estou esperando que Deus se manifeste para ficar curada, mas eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Quando ela despertou para esse fato, aí ficou curada e largou as muletas. Tá? Nem todos os pais educam seus filhos. Os pais que têm o hábito de criticar as pessoas, sem que eles percebam, está ensinando os filhos a serem pacientes. Porque qualquer coisa os pais ficam resmungando, criticando A, B, C, e os filhos passam a imitar os pais naturalmente, né? Inconscientemente já começa a fazer aquilo que os pais faziam. Como ficam criticando o A, B, C, não tem paciência com nada. Então é importante que também os pais não procurarem não ficar criticando as pessoas diante dos filhos, tá bom? E no caso também é importante que essa amiga, eu estava falando da amiga, né? Depois fui para lá no filho. Então, essa amiga é importante praticar a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados. Talvez ela não esteja fazendo isso, talvez nem conheça Seichonen, então é importante que ela comece a fazer isso. Ler a Sutra todos os dias para os antepassados e visitar os túmulos dos antepassados. Porque às vezes o caso está no jazigo que está abandonado ou que está para ter algum problema, como ser desapropriado, ou como ser transferido os restos mortais para o ossário, porque não estão pagando a taxa do cemitério, alguma coisa nesse sentido pode estar acontecendo. Como aconteceu com uma mulher, e o zumbido no ouvido, e a avózinha falando, vai lá no cemitério, vai lá me visitar no cemitério. Ela foi no cemitério, quando chegou no túmulo dos antepassados, a escavadeira estava pronto para chegar, faltava 1 metro para demolir a parte de cima. E ela chegou bem na hora, aí falou, pelo amor de Deus, não destrua. Aí foi na administração, pagou a taxa, e era o antepassado que estava avisando, vai lá, senão eu vou destruir a minha casinha. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 48 anos, divorciada. Meu ex-marido não queria a separação. Isso faz 15 anos. Mas sempre fomos amigos e tivemos 2 filhas. No ano passado, ele faleceu de Covid, mas desde quando nós separamos, tanto minha vida como a dele foi para trás. Eu não consigo prosperar. O que fazer? Olha, aparentemente está tudo bem, se separaram numa boa, mas não foi bem assim não, viu?
Foi uma série de situações que vocês já não viviam em harmonia, viviam assim, um insatisfeito com o outro. Isso já fez com que não ocorresse a prosperidade, tá bom? Então, tem um provérbio que diz, a união faz a força, não é verdade? Faz açúcar também, a união faz açúcar também. Mas a palavra união, que faz a força, significa o quê? Sinergia, sinergia. Como vocês mentalmente estavam, faltava união entre vocês, vocês não tinham sinergia, então não conseguiam prosperar. Por isso que agora, já que ele faleceu, faça uma oração especial para ele de 21 ou 49 dias, e antes da leitura da sutra, faça a oração do perdão. Ah, mas está tudo bem entre nós. Esse tipo da pessoa, da fala, da frase, da pessoa que não conhece psicanálise que fala isso, que não sabe quantas coisas que pode estar no inconsciente que o consciente não lembra. Agora mesmo eu falei da menina que ela não sabia de onde estava a mágoa com relação aos pais. A mágoa estava antes dela nascer, mas ela sentia mágoa, tanto assim que não queria mamar no peito da mãe. Então é uma coisa que estava lá no inconsciente adormecido e precisava trazer à tona. Por esse fato é que dizer que hoje está tudo bem, que não sei o que, conversa e que foi tudo uma boa, isso só para inglês ver, porque se estivesse numa boa, vocês não iam se separar, mas separaram porque não estava tendo uma harmonia, ok? Então, vocês não viviam, por isso que, agora, veja um relato interessante dos Estados Unidos, uma pessoa que não conseguia prosperar, é de uma brasileira que mora lá. Então, ela disse o seguinte, em 2012, quando eu fiz o seminário, ela veio falar comigo, depois do seminário, e falou assim, por que não tem harmonia no meu lar, na minha casa? Aí eu falei, você cultua os antepassados? Ela falou, não, então cultue. E ela ficou com um bico desse tamanho, ficou brava. E aí ela disse, confesso que fiquei meio chateada pensando, puxa, mas ele mal me ouviu e acho que eu posso resolver meu problema com esse tal de culto. Fui para casa e comecei a ler o livro recomendado. Em poucos dias, fui me contagiando não só pela leitura, como nas suas palavras e conselhos durante... começou a lembrar tudo que eu falei no seminário. E naquele mesmo mês, comecei meu culto, minha oração diária. Meu marido também resolveu começar. E ele falou, preletor, tinha toda a razão. E hoje eu sei que não foi frio comigo, mas foi direto no ponto. Nossa vida mudou, a harmonia voltou ao nosso lar. Tínhamos uma pessoa estranha morando conosco que não ia embora. Depois ela conta quem é essa pessoa. Não é que estava morando lá, não, fisicamente, mas espiritualmente estava lá. Mas logo tomei o seu caminho. Eu realizei meu sonho de ser autônoma. Fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava e passei a ser vendedora externa. Era uma decisão que eu não conseguia tomar e tudo aconteceu com paz e harmonia. Meu marido que estava desempregado, essa situação que aconteceu tudo em paz e harmonia, aí já estava acontecendo o quê? O dedinho dos antepassados, com certeza. Okay? Meu marido que estava desempregado conheceu uma pessoa que lhe passa trabalhos temporários até que possa receber autorização do trabalho. Aliás, esta já foi aprovada pelo governo do governo daqui e aceitos como residentes permanentes. Ou seja, conseguiram, depois ela estava lá, conseguiram o green card como cidadão norte-americano e tudo isso depois que começou a fazer essa oração dos antepassados. Só estamos aguardando a entrevista para receber os documentos finais. Nosso caso estava pendente de imigração há 6 anos, que não saía. Quando começaram a fazer a oração, para os antepassados, saiu rapidamente. Agora, o que mais impressionante me aconteceu. Desde os 13 anos, tinha um sonho que me perseguia. Ouvia uma voz dizendo para mim, este será a última vez que você vai respirar. E acordava apavorada, com os lábios mordidos, sangrando. Isso me acontecia às vezes 3 a 4 vezes durante a noite. Meu marido às vezes me fazia piadas desses meus pesadelos e dizia que eu acordava parecendo que via um fantasma. Quando anoitecia, eu sentia aquele aperto no peito, uma sensação muito ruim. Não sabia como livrar daquilo. Depois de alguns dias de culto, oração antepassada, né? Como por encanto, o pesadelo de anos e anos acabou. Sim, hoje eu tenho 41 anos, hoje faço as orações antepassadas todas as noites e em seguida meu Shinsokan. Durmo tranquila. Outro dia até sonhei que estava morrendo, mas foi uma morte maravilhosa. Entrei numa luz azul tão linda que foi a sensação mais maravilhosa que eu já senti na vida.
E isso significa o quê? Que ela já alcançou um patamar muito elevado para ter esse tipo de sonho. Obrigado a Deus, obrigado mestre, obrigado Senhor, tal. Valéria Carneiro, Estados Unidos. Valéria, se estiver assistindo aí, um abraço. Tá? Então, realmente foi muito impressionante, não somente o seu relato, mas também me disseram que quando, na semana seguinte, 10 dias depois que eu tinha feito aquele relato, reuniram-se as pessoas que participavam da associação lá de Fort Lauderdale, na região da Flórida, e 41 pessoas fizeram um relato de experiência relacionados aos antepassados. E ninguém estava orando para os antepassados. Quando toda aquela turma de brasileiros que moravam começaram a fazer orações antepassadas, começou a acontecer, chover relatos, tudo em consequência das orações dos antepassados. Acabou o tempo. Acabaram as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Então vamos aos abraços. Mirandópolis, São Paulo. Aí, pessoa chamada Gisilé escreveu: obrigado, estou numa transformação maravilhosa, encontrei tudo na Seitonê. Ainda bem, graças a Deus. Luiz Poeira, Luiz. O Luiz escreveu assim: presencialmente, tá assistindo presencialmente. YouTube tá bom. Na presencial, só que de vez em quando tem sorteio, realmente tem sorteio. Quando alguém doa o livro, então pede para sortear. Lá dos States, Milene, muito obrigado, do Texas, Barbosa Ferraz, Paraná, perto de Apucarana, Campo Grande, várias pessoas, abraço para Goiânia, Rio de Janeiro, Regional Catete, Regional Copacabana, Regional, na cidade de Maracassumé, olha, Maranhão. Não sabia que existia essa cidade. Está vendo como é importante escrever o nome da cidade? A gente começa a conhecer um pouco mais. Triângulo Alto Paranaíba, né? Sua regional. Garça, São Paulo, Anápolis, Goiânia. E na minha agenda consta que dia 10 e 11 estaremos orientando o seminário na Academia de Biona. Né? Vamos lá. 10 e 11 em Biona. Na página Verdade da Vida 34, página 208, é relato do senhor Suetomi. É interessante aqui esse relato, porque é impressionante o que esse homem conseguiu em pouco tempo. Ele disse: sou um adepto novo, pois comecei a frequentar a Seitonê há pouco tempo. Depois que li o artigo sobre Seitonê na edição de maio da revista Shofo no Tomo. Então tem uma revista que havia um artigo da Seitonê, mas recebi muitas graças e por isso vim para relatar os fatos e externar a minha gratidão. Então eu grifei duas coisas aqui: fatos, relatar e externar a minha gratidão. Então uma pausa para lembrarmos a frase de Jesus Cristo que está em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Lembram? Se decoraram a Bíblia, lembra? Então a frase é essa daqui: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e a colocam debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 14 a 16. Então o que eu vou falar pode ser que alguém esteja pensando que é alguma coisa, interesse meu, mas não é não. É para o bem de todos
Para mim, tanto faz se a pessoa vai mandar relato ou não vai, porque eu tenho um monte de relatos, Eu tenho umas 2 pastas assim, dessa altura, só de relatos de carta, fora aqueles que estão digitados. Então, na verdade, a vida 30, eu fiquei procurando exatamente, sabia que estava, na verdade, a vida volume 30, porque havia me chamado muita atenção essa explicação do mestre. Então, na verdade, volume 30 tem a explicação dessa lucerna que se coloca debaixo do alqueire, né? Então, não está a imagem, Jefferson, tela, é isso. Então, na 6ª linha, a lucerna ficando debaixo do alqueire não estará cumprindo a sua missão, explica o mestre. Se acendermos a luz da verdade, devemos permitir que ela nos ilumine. A luz acesa escondida sob o alqueire, mesma coisa que pegar a lâmpada e colocar aqui embaixo, não vai clarear nada. Então é isso que Cristo falava. A luz acesa escondida sob o alqueire não servirá para nada. Se expusermos a alegria que nós alcançamos, os outros também se alegrarão. Okay? Então esse é um ponto importante, que às vezes a pessoa não olha desse lado. Assim como o passarinho nos alegra quando canta animado na primavera. Se o passarinho sente a alegria da primavera, pensar que é falta de modéstia expressar a sua alegria e parar de cantar, deixaremos de sentir a sua alegria. Então, isso é muito comum entre os japoneses, os chineses também, os orientais. Eles não gostam, então foram educados assim para não falar dele. Então, eles são muito, procuram sempre agir de uma forma para anular o ego, para não falar eu. Por isso que é muito comum as pessoas pensarem, não, é falta de modéstia. Por conseguinte, essa alegria será desperdiçada e não contribuirá para a purificação do mundo por meio da alegria. Você tem essa alegria, tem um motivo para expressar, expresse-se, né? Assim como os passarinhos expressam de maneira espontânea a alegria despertada pela primavera, é importante que nós também, quando sentimos a alegria despertada pela verdade, expressemos natural e espontaneamente. Então, a gente vê muito isso, pessoas que vão para a academia, quando retornam, voltam felizes, voltam voando e querem falar para todo mundo. E é importante, fale, né? Aproveite e transmita. Você saiu daquela situação, então ajude alguém que está precisando sair da situação também. Por isso que é importante fazer como os passarinhos. Os passarinhos não cantam a alegria primaveril com a intenção de agradar os homens. Não cantam. Então, da mesma forma, o relato não é para ficar pensando em vai agradar alguém, a si próprio. Quando a alegria é expressa livremente e sem intenção alguma, aí ocorre a manifestação natural e espontânea da vida. Quando, pelo conhecimento da verdade, recebemos alguma graça ou alcançamos um estado mental otimista, não devemos ter pensamentos como, se eu contar isso em público, não estarei sendo humilde. Tal pensamento é preocupação do ego. O ego que está preocupado com isso. Não é? Isso está na página 186 da Verdade, volume 30. Então, aqueles que alcançaram a graça, pensem naqueles que ainda sofrem com o mesmo problema que você sofreu. É uma caridade, é ajudar alguém. E muitas pessoas, já vi muitos casos de pessoas que conseguiram entender com o relato que ela ouviu. Então, isso é importante que nós não deixemos de fazer. Assim como Deus fez esse ensinamento, chegar a você para livrar do sofrimento, conte o seu relato para que eles deixem de sofrer também. Ok? Então, temos o relato do senhor Suetomi. Apesar de novato seitiano, ele alcançou inúmeras graças. Tinha que viajar para outra província, a negócios, e aproveitou para passar na sua terra natal. Como ele era muito conhecido, então muitas pessoas o convidou para passar na casa dele. Então ele foi de navio e o tempo estava muito chuvoso. Nessa viagem de navio, ele leu um relato que dizia o seguinte: mentalizei que o tempo todo estaria bom, que seriam orações antepassadas, e realmente ficou bom. Então esse relato chamou a atenção dele. Ele falou, lendo isso, compreendi que através da mentalização firme, podemos conseguir isso também. Aí eu lembrei uma vez que na empresa onde eu trabalhei, uns 25 anos, me aposentei, uma vez saiu lá da empresa uma Kombi, cheia de funcionários, né? que eu fui divulgando e saiu uma Kombi. E numa dessas ocasiões, eles foram participar de vários seminários.
Numa delas, eles saíram de São Paulo numa sexta-feira embaixo de chuva. E choveu direto, 2 dias, até só foi parar segunda-feira a chuva. Nesses 3 dias de chuva, a chuva só parou 15 minutos. Sabe para qual momento? Para tirar fotografia. Aí voltou a chover outra vez, né? Então isso mostra realmente a mão divina, como fez com que tudo isso acontecesse. Então, ele também aprendeu a fazer isso. E devido ao mau tempo, as comunicações de rádio, então foram interrompidas. Primeiro também por questões de raio, né, que pode atrair a raios, e também porque havia realmente muito ruído no meu caminho. Mas mentalizei que seria possível e acabou acontecendo do navio transmitir para a torre, a transmissão do navio, fazer uma comunicação com a torre. Então a mentalização dele funcionou. Aí quando ele chegou na cidade Miyakijima, chovia torrencialmente no momento que teria que fazer conexão do navio para um barco, para uma lancha. E um dos tripulantes falou, coloque a capa de chuva. Ele falou, não vai ser preciso. Então na hora que ele estava descendo do navio, a chuva parou. Na hora que ele entrou na lancha, foi tempo suficiente para entrar na lancha e realmente voltou a segunda vez que ele já ganhou, né? Já fez a chuva parar. E a lancha conduziu até a cidade de Natal. Lá estava a chuva, lá também a chuva parou no momento que ele chegou. Já 3-0, olha, tá? Parou no momento que ele chegou. E foi bom parar, porque era uma ilha e tinha, devido a muito tempo que não chovia, levantava-se muita poeira, então as pessoas chegavam com roupa totalmente empoeirada. Aí eu lembrei agora de um fato que aconteceu com a minha tia, isso faz tempo, faz mais uns 60 anos que aconteceu. Ela chegou depois de 12 horas viajando lá, quase fronteira com Mato Grosso, e aí chegou em casa, estava em casa, e foi tomar banho. Quando ela saiu do banho, todo mundo começou a dar risada. Falou, o que vocês estão rindo? Ela falou assim, é que a senhora entrou com uma cor, saiu branquinha. Tanta poeira que tinha no rosto, né? Saiu desbotada. Muitos amigos o convidou, mas ele preferiu ficar na casa da irmã. E aí, tirou uma soneca. Mas ele precisava ir para uma outra cidade para poder tomar um navio. Mas acabou não indo. E na manhã seguinte recebeu a informação de que o navio, devido ao tempo, mudou de rota e o navio não ia sair daquela cidade onde ele teria que ir, ia sair da cidade que era bem próximo da casa da irmã dele, onde ele estava hospedado. Então, tudo começou a dar certo para ele, né? E chegando a outra cidade, soube que um amigo estava comprando um aparelho de luz infravermelho. E aí ele deu uma bronca. Você é um poltrão. Se fosse no Brasil, ele falava pangaré, né? Você é um poltrão. Falei tanto do ensinamento e você cismou de usar essas lâmpadas lá. Vai lá fora. Vai lá fora. Você precisa tomar a luz do sol, que é infinitamente melhor. E conscientize-se que está totalmente curado. Não tenha medo. Vamos fazer caminhada na ilha e verá que você não vai ficar cansado. E a caminhada que eles fizeram, não sei se a gente faria isso. 8 quilômetros. 8 quilômetros, né? E não é 8 quilômetros, imagine, tudo calçado não, né? Como a ilha tinha muitos declives. Aí depois ele perguntou para o amigo, você está cansado? Eu não. Falei, está vendo? E aí, por fim, ele disse, eu atravessava uma situação muito difícil, mas consegui pagar tudo. E, posteriormente, inesperadamente, chegaram novos suprimentos que lhe renderam bons lucros. Então, até a parte profissional começou a melhorar para ele, que era empresário. E porque tudo isso que ele fez deu certo, inclusive a mudança de tempo por 2 vezes. Por que tudo isso deu certo? Quer dar mais? Walt Disney falou que o que fez mudar? Walt Disney disse, 2 letras que mudam o destino da vida, mudam o destino da pessoa. 2 letras. Fé. Né? E sobre isso, Provérbios, na Bíblia, Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares fraco, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena, a tua fé é pequena. Né? Se você ficar debilitado por uma situação diante de um problema, é sinal que está faltando fé. E outra,
Ter fé, essa daqui é sensacional, do Santo Agostinho. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o resto. Fantástico, não é? Ter fé, assina em branco. Folha em branco. Normalmente você não faça isso, não, que chega alguém você vai perder a casa, né? Então, assine em branco e deixe que Deus complete o que está lá em branco. Acreditar em Deus. Imagine um espírito que alcançou, agora outro detalhe. Imagine um espírito que, lembram que nós estudamos, na verdade, do volume 9, os estágios no mundo espiritual. Primeiro estágio, espírito de cor vermelha, são avermelhados, são espíritos de muito apego ao corpo carnal. Quando estavam na Terra, era muito apegado, muito materialista, muito individualista, muito egoísta, muito teimoso, muito irresponsável, geralmente. Então, esses espíritos, grande parte, quando deixam o corpo carnal, entram no estado comatoso, dormem direto. Alguns até acordam, durante algum tempo depois. Mas tem espírito que é tão cru, assim, tão sem consciência, que dorme direto e já se reencarnam sem ter consciência nenhuma. Se reencarna porque é o espírito que está se reencarnando pela segunda vez, então não tem consciência nenhuma. Mas esses espíritos avermelhados, só aqueles que por terem muito apego ao corpo carnal, é lógico que quando deixa o corpo carnal fica no cemitério, onde está o corpo, onde foi enterrado o corpo dele. E também alguns espíritos desse estágio, quando chega no mundo espiritual, tem dificuldade para deixar o corpo, aquele cadáver, ele não consegue largar. Aí chega um outro espírito para ajudar a arrancá-lo, para que ele solte aquele corpo, falando, larga desse negócio, esse negócio já está morto, falando do corpo carnal, já está morto, larga disso. Então, esse espírito de cor vermelha. Depois, o estágio superior já é um espírito que é meio azulado, são espíritos que estão no segundo estágio. Esses espíritos, para chegar nesse estágio, demoram muitas encarnações, não é uma encarnação só, não, são várias encarnações. Já tem mais consciência, né, a consciência melhor, então eles, quando deixam o corpo carnal, já são recepcionados por uma multidão de espíritos. Essa multidão de espíritos geralmente são os antepassados, os amigos, e tem alguns que não são recepcionados por ninguém, principalmente aqueles que aprontaram muito, aqueles que os antepassados deixaram antepassados muito magoados, né? Pessoas que simplesmente xingavam os antepassados, ainda trocou o sobrenome. Então, o antepassado ficava muito chateado quando ele deixa o corpo carnal chegando no hospital, ninguém dá a mínima atenção para ele. E o terceiro estágio, então, já é bem mais elevado. Esses espíritos, então, pode até chegar a propor uma negociação. O primeiro estágio, quando vai reencarnar, normalmente, os primeiros estágios, espíritos novatos, eles são rebeldes, não querem se reencarnar. Mas o espírito que já está no segundo estágio, terceiro estágio, mesmo sabendo que vai ter um anjo, o anjo dele fala assim, você vai na próxima encarnação, você vai nascer assim em tal lugar, vai ter um momento difícil, você vai torcer para o time que você não gosta. E ele aceita vir, mas na verdade é um exemplo, mas muitas coisas, a situação, esse desafio, essa situação difícil, é reencarnar com uma pessoa que é muito inimiga dela, para aprender a se harmonizar, para aprender a perdoar. Mas ele aceita, mesmo sendo uma coisa, um desafio, ele aceita vir, porque ele sabe que é para o bem dele, sabe que é para a evolução espiritual dele. Então é uma coisa que mexe com ele. Então agora imagina um espírito que alcançou um estágio bastante elevado, passou até do quarto estágio, que é um espírito que não vai mais se reencarnar, e não se reencarnou há mais de 7.000 anos. Há mais de 7.000 anos que não reencarna. Então, pensando que a última encarnação dele foi no Egito, quando ele foi um líder religioso. De lá para cá não reencarnou mais. Então, quanta sabedoria, quanta espiritualidade deve ter um espírito assim. Então, esse espírito que eu estou falando chama-se Agacha. E a quantidade de coisas, informações, quantas coisas, palavras maravilhosas, quantas coisas, ensinamentos maravilhosos que ele pode transmitir. Então, nós temos que aprender. E Jean-Jacques Rousseau, um homem
muito importante na história da França. Ele disse: um sábio julga ser pouco sua sabedoria, e o ignorante ignora sua ignorância. Muito interessante, né? Ignorante pensa que sabe muito, mas não sabe nada. E o sábio pensa que sempre não sabe pouco, mas na verdade ele sabe muito, mas acha que sempre tem que aprender. Então essa é não somente a sabedoria, mas também questão de humildade. Questão de humildade. Então imaginou assistir uma palestra com um espírito elevadíssimo como esse do Sr. Agacha? Já imaginou? Imaginou se Jesus Cristo, tudo que ele falou tivesse sido gravado, ou alguém tivesse escrito tudo que ele falou? Quantas coisas maravilhosas não teríamos essas informações? Mas naquele tempo poucas pessoas sabiam escrever. E ainda os que sabiam escrever qualquer coisa eram perseguidos. Eles se reuniam em lugares escondidos, bem numa caverna, e estudavam aquilo que Jesus Cristo ensinou. Por isso que hoje nós estamos numa situação boa que nós podemos falar abertamente, mas lá naquele tempo não podia. Só quando o imperador Constantino, ele oficializou o cristianismo como religião oficial, mas até então eram perseguidos. Tanto assim que quando Cristo mandou os discípulos, cada um para um canto, cada um foi para uma cidade, um país, e Pedro foi para Roma, e ele foi crucificado lá, porque os cristãos eram perseguidos. Aí ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não achava digno ser crucificado da forma como Cristo foi crucificado. Então ele falou: não, eu não sou digno, então que me crucifique de ponta cabeça. Então era o respeito que ele tinha por Jesus Cristo. Com certeza nós iríamos beber cada palavra, né, que nós ouvíssemos dessa santa pessoa. Então, Agacha é o nome dele. Está quem quiser saber mais, está no livro A Verdade 8. Tem bastante trecho da Verdade 8, antigo. Não é a Verdade da Vida, não, é a Verdade antiga capa verde. Ok? Então vamos lá, um trecho dele. Não tenha medo, o medo torna real aquilo que você teme. Aquilo que você teme. Seja alegre e animado. E esforce-se. Vou ficar com dor no pescoço. Vou falar que é antepassada. Esforce-se para embelezar a sua vida cotidiana, aceitando com satisfação tudo que acontece ao seu redor. Mesmo diante dos fatos que dificilmente você poderia aceitar, procure harmonizar-se conscientemente. Então eu grifei aqui 3 trechos, 3 frases que... O trecho é pequeno, mas são 3 frases muito importantes. Ok? Lá, primeiro. Torna-se real aquilo que você teme. Aquilo que você tem medo aparece. Isso é, na verdade, o que? É lei da mente. É a lei da mente. A lei da mente que diz o seguinte: aparece aquilo que você tem medo. Aquilo que você teme, aparece dentro de você. É aquela frase do popular: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Em outras palavras, é isso. Okay? É a atuação da lei da mente. Então, o medo torna real aquilo que você teme. Não tenha medo. Então, medo é um grande problema que atrapalha o ser humano. É medo de ficar doente, medo disso, medo daquilo. Tudo isso é uma coisa que gera uma inquietação, uma ansiedade e tira a pessoa do equilíbrio normal. Continuando. Você tem um livre-arbítrio em pensar no que deseja. 1. Pensar em coisas que causam medo. Ou pensar naquilo que lhe dê segurança. Então, para você perder o medo, pense naquilo que dá segurança. E quem é que pode dar segurança para você? Deus Todo-Poderoso. Certo? Então, uma frase para repetir sempre, mentalizar sempre. Guardai, como disse Cristo, guardai os mandamentos. Então, guarda essa frase. Sou filho de Deus, sou abençoado e protegido por Deus. E frase curta. Emile Coué falou para a gente decorar frases curtas. E não frases longas, porque frase longa é difícil gravar. Então, foi repetindo frases curtas. Ao acordar, repita 20, 30 vezes. Sou filho de Deus, sou abençoado e protegido por Deus. Sou abençoado e protegido por Deus. Ok? Não tenha medo, o medo torna real aquilo que você teme. Seja alegre e animado. Esforce-se em embelezar a vida cotidiana, aceitando com satisfação tudo que acontece ao seu redor. Mesmo diante de fatos que dificilmente você poderia aceitar, procure harmonizar-se conscientemente. Então, 2. Seja alegre e animado.
Seja alegre e animado. Mesmo diante de uma situação, que aquilo que eu escrevi aquela historinha, aquela do rapaz que estava sempre animado, sempre animado, sempre animado, sempre decisões, sempre positivo, não é? A história de Jerry, que está iluminando seu caminho. Mesma coisa, seja alegre e animado. Porque triste e desanimado é de derrotado. Então, triste e desanimado é derrotado. Então, os esportistas, até tem um sobrinho, que ele foi um dos primeiros jogadores profissionais no Japão. Foi levado para o Japão, brasileiro. Então, ele disse que uma das coisas que, para deixar o time adversário não jogar bem, é causar o impacto, deixar com que eles ficassem com medo. O lutador de luta livre, boxe, não sei o quê, também fazem isso. Fica olhando assim para pôr medo no outro. Porque jogador de rugby lá na Europa, eles fazem até a dança lá para deixar medo no adversário. Então, quando o adversário fica com medo, ele não produz da mesma forma natural. Então, da mesma forma, quando os jogadores, ou em qualquer esporte, quando joga no campo deles, eles pegam uma autoconfiança maior, porque a torcida está lá do lado dele. Mas quando a torcida vai jogar no campo do adversário, já não joga a mesma coisa, porque ele fica pressionado pela torcida. E aquilo faz com que ele se desequilibre mentalmente. Então, o medo é prejudicial em tudo. Por esse fato, seja alegre e animado, sempre animado, ok? Mesmo diante de fatos que dificilmente você poderia aceitar, procure harmonizar-se conscientemente. Semana passada, dentre outras coisas, estudamos o livro Viver Infinitamente. Lembra daquele relato do garoto que era deformado, né? E as pessoas que, aí nesse mesmo texto que eu li, tinha um subtítulo: As pessoas se reencarnam. Constam, o que o Pseudo escreveu? Às vezes acontece de as pessoas nascerem pai e filho nesse mundo e acabarem matando um ao outro. Acontece. Não é possível considerar que apenas os atos praticados nessa vida ocasionaram a ocorrência de tal tragédia. Ao longo de muitas e continuadas encarnações, eles tiveram um relacionamento de amor distorcido. Então já estiveram juntas em outras encarnações. Em todas as outras encarnações que tiveram juntos, sempre deu arranca-rabo, sempre se aconteceu a desarmonia. Então certamente se amavam, mas o amor se manteve ofuscado. E essa situação continuou por longo tempo, sem que alguém as orientasse para manifestar o amor verdadeiro. Por isso que é importante o ensinamento da Seichonoye, né? Aquele caso que relato lá de Fortaleza, de uma adepta da Seichonoye que era professora substituta. E no dia que ela teve que substituir a professora titular, ela distribuiu revistas e os alunos fazerem um tipo de uma mesa redonda, um relato sobre o que leram na revista. Aí um garoto chegou na mesa dela, quietinho, falou assim: professora, a senhora pode chamar a polícia, pode chamar a diretora, pode chamar quem a senhora quiser. Mas, graças a esse texto que a senhora deu para nós estudarmos, eu não vou fazer o que estava previsto fazer. Eu e mais uns colegas, e tínhamos planejado matar uma pessoa. Aí ele tirou a faca que estava escondida na roupa dele e falou: aqui com essa faca que eu ia matar. Não vou fazer mais isso, porque aprendi, com esse texto aprendi a perdoar. Então, a senhora pode me entregar para a diretora, a polícia, mas graças a esse texto estamos salvando um colega nosso. Então isso ia acontecer. Por isso que é importante que ensinamento como a Seichonoye seja transmitido para que possa salvar outras pessoas. Teve outro caso que aconteceu, o pretor Enio que contou esse caso, parece que foi no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Dois vizinhos eram inimigos, já brigavam constantemente, já estavam a ponto de um matar o outro. Aí uma menina de 9 anos falou, já estavam prontos de um pegar a arma, outro pegar a arma. Ela falou: por favor, espera um pouquinho,
assista hoje à noite primeiro a televisão no canal o programa da Seitonê. Os dois, tanto a família dos pais dessa menina, como o do vizinho, que era o rival, assistiram e se harmonizaram, né? Então, precisam ser uma palavra, uma coisinha de nada que possa a fazer com que as pessoas façam uma autorreflexão e acabe o problema, né? Às vezes não entendem isso. Então, são fatos que, às vezes, uma coisinha de nada. Uma vez eu estava no local, aí um homem falou assim, tinha terminado, era intervalo de saída para o intervalo, professor, vou matar um homem, já matei um, vou matar o outro, vou matar, estava nervoso, falei, vou matar. Falei, não faça isso. Você tem filho? Tenho. Você ama seu filho? Você quer que aconteça alguma coisa para o seu filho? Ele começou a chorar. Falei, não aconteça. Então não faça isso, porque os seus atos vão refletir nele. Então não faça isso, para o bem do seu filho, para o seu bem também. Não vou mais fazer. Mas chorava, o rapaz era alto, tinha 1,90 m mais ou menos, começou a chorar. Quando falou, não faça isso, porque toda ação gera uma reação, que vira um karma negativo para a família, ok? Por isso que faltava alguém dar essa orientação. Para não chegar nesse ponto, o Sr. Agacha disse, mesmo diante de fatos que dificilmente você poderia aceitar, procure harmonizar-se conscientemente, procure se harmonizar. Mesmo que a pessoa não queira, procure se harmonizar. Então, às vezes é muito comum, Jefferson, por isso que é comum que haja situações em que a pessoa fala, não tem jeito. Uma vez um aluno de Yogananda falou assim, mestre, eu tenho uma pessoa com quem eu não suporto. Yogananda falou, você foi inimigo dele na outra encarnação. Você foi inimigo, por isso que você não consegue se aproximar dele. Então tem que aprender a se harmonizar. Mas tem gente, como esse caso que foi citado no livro do Sr. Seiton, que pais e filhos, muitas e muitas encarnações brigando, chega um ponto que tanto de um lado como do outro aceitam vir numa condição para aprender a viverem juntos. Sabe qual é essa condição? Quem explicou isso foi Ramatiz, aquele yogi que a última encarnação foi no século IX, ano 800, e nunca mais se reencarnou. Ele esteve, na época que Cristo esteve na Terra, ele conheceu, ficou sabendo tudo, então ele tinha muito conhecimento de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, logicamente, muito mais espiritualizado, muito mais elevado. Então, mas o Ramatiz é muito estudado, então ele falou assim, pessoas xenófobas, assim, pessoas que têm um corpo só e duas cabeças, ele falou, por que acontece isso? É porque eram inimigas e não tinham jeito de se harmonizar, então veio no mesmo corpo as duas pessoas para aprenderem a se harmonizar. Tem uma situação muito radical, até tem um caso de uma moça que normalmente a pessoa não vive muito tempo, aquele caso das duas moças já estavam com mais de 20 anos e estavam ainda vivas. Então, aprender a perdoar, aprender a harmonizar. Então, esse é um dos objetivos que faz parte da missão da pessoa na face da Terra. Então, tu fala, cada um tem uma missão, as pessoas já pensam em construir uma paz. Não é construir coisas materiais, não. É coisa dentro de nós, construirmos cada vez mais o reino de Deus, desenvolver mais o reino de Deus dentro de nós. Esse é o objetivo, ok? Então, procure harmonizar-se conscientemente. E assim procedendo, o ciclo kármico negativo é eliminado. Então, às vezes a pessoa fica no ciclo kármico, sempre brigando, sempre comendo pessoas, e não sai daquilo lá. Então, rompe, né? Uma vez um mata, às vezes outro que mata, não sei o quê, uma briga, e vão assim muito tempo. E quando acontecem coisas ruins, pensam que é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, ok? Não castiga ninguém. Então, continuando. Outra do Sr. Agacha, foi repetido. Então, eu falo Sr. Agacha porque aquele que eu gosto de martelar sempre que eu aprendi com meu pai. É idade superior, chame de senhor, né? Então, é uma questão de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Frase dos anjos que anunciaram a vinda de Jesus Cristo. Então, tudo que é sagrado, nós temos que ter aquele respeito. E os japoneses olham muito esse lado. Por isso que
quando o pessoal assina uma cerimônia, qualquer coisa, pode reparar, quando vão levar alguma coisa, eles põem para cima, né? Anda assim, e não assim, respirando em cima, acima. E até uma vez um pretor chamou a atenção de umas pessoas, falou: você coloca a Sutra Sagrada no bolso traseiro? Isso é falta de respeito. Como é sagrado, tem que colocar da cintura para cima. Mesmo o oratório, o senhor Asaka falava muito sobre isso, o oratório tem que ficar não no chão, na base, mas do lugar da cintura para cima, e não onde ficam os pés, onde fica a direção dos seus pés, a direção da cabeça, onde você dorme. Parece que nada, mas é o respeito para aquilo que é superior. Então, tudo que é superior é importante ter aquele respeito, aquela reverência, e por isso que a palavra do Pai Nosso, eu acho muito importante: santificado seja o nome de Deus. Respeitado, reverenciado seja o nome de Deus, não é? Então essa reverência a Deus antigamente era muito maior. Eu lembro que era muito comum passar em frente à igreja, todo mundo fazia o sinal da cruz, não é? Era muito comum. Hoje em dia a pessoa passa em frente à igreja, parece que está passando em frente ao motel, não distingue, né? Então dentro de cada um é importante esse respeito, essa reverência ao nosso Pai, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30
diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!